Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little... Ela nasceu no México, estudou nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Diz que é brasileira e araçatubense de coração porque escolheu morar aqui. Não foi um acidente geográfico. Ela já levou vida de madame e hoje trabalha bastante. Há um bom tempo está envolvida com prevenção às drogas. Olá, Rosário Pérez. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt... Rosário, você nasceu no México e eu fiquei sabendo que de família rica. Como é que foi sua infância? Minha infância foi fantástica. É. Não devido ao dinheiro, não. É. Devido a que era uma época de muita pureza nas crianças muito bem cuidadas. Nós morávamos num bairro que tinha 7 ruas. 3 horizontais e 3 verticais. E éramos 200 crianças. E todas as mães do bairro cuidavam de todas as crianças do bairro. E nós brincávamos na rua. Que gostoso, com muita segurança. Com muita segurança, foi fantástico. Aí com 12 anos você foi estudar no Texas. Como é que foi esse período? Foi bom. O primeiro mês foi triste, porque todo mundo sente saudades de casa. Mas fiquei 5 anos nessa escola. O primeiro ano foi para aprender inglês e os outros anos foi o colegial normal dos Estados Unidos. Diz que você considerava o colégio sua casa. Era tão bom ficar lá? Era assim? muito bom. Era um colégio muito bonito, as freiras muito abertas. Éramos muito bem cuidadas também nesse colégio. Morando nos Estados Unidos, de quanto em quanto tempo você ia para o México? Era perto, era 360 quilômetros perto da minha casa. E eu ia de 15 em 15 dias para minha casa. Eu estou rindo porque ela, humilde como é, não queria falar que ia dos Estados Unidos para o México de 15 em 15 dias. Eu falei, vai falar sim. Aí, você terminou o colegial e começou psicologia em Chicago, né? Por que psicologia? Era os anos 60, né? Eram uns anos de muita turbulência entre os jovens. Então, eu escolhi psicologia justamente para ver por que aquele comportamento doido dos jovens. É o marco da droga. Você descobriu por quê? Não, acho que tinha que ser mesmo, né? Os jovens tinham que mudar. Mas você acha que aquele comportamento estava muito voltado para as drogas? Não, as drogas vêm mais ou menos da Guerra do Vietnã, que foi em 1967. Eu saí do colégio em 1963, estudei nos Estados Unidos até 66 e casei em 67. Falando de casamento, porque você aí voltou para o México e se casou com o Macário, né? O que é que te atraiu no Macário? A ousadia. Ele era ousado ou é ousado? Ele é ousado. Dê um exemplo de ousadia. Hoje. A ousadia dele, por exemplo, ele tinha tudo no México, né? O pai dele era um pecuarista grande no México. Também ouvi dizer que de família ainda mais rica que a sua, era mesmo? Muito mais. E ele largou o México e veio para o Brasil. Essa foi uma das grandes ousadias que ele teve, né? Mas tem uma outra que eu acho que é o pedido de casamento. Como é que foi o pedido de casamento? O pedido de casamento foi fantástico. Ninguém teve um igual. Ele chegou no México numa sexta-feira e eu estava indo para Nova York. Mas vocês namoravam? Não, nunca namorávamos. Mas vocês eram amigos de infância? Amigos de infância, E aí? E aí eu fui para Nova York no mesmo avião que ele. Ele foi atrás. E aí ele falou o quê? Aí, uns dias depois, no dia do meu aniversário, ele me deu um anel de compromisso, que no México se dá anel de compromisso. Ele falou, você aceita? Eu falei, aceito. E minha mãe começou a chorar. Sem namorar nem nada? Sem namorar. É ousado mesmo o Macário. Ele era pecuarista naquela época. Seu pai, se eu conheceu, porque seu pai era ginecologista da mãe dele? Da mãe dele. Ele era pecuarista lá e aqui no Brasil também?
E aqui no Brasil também. Ah, então por isso é que você veio parar no Brasil? Por isso, por causa das fazendas. E aí eu quero que você comente isso que você me disse na pré-entrevista. Quando você tem 21 anos, você pega o mundo, põe no bolso e sai andando. Sim. Foi isso que você fez? Foi. É um dom que Deus me deu. Eu não tenho medo. Nem hoje eu não tenho medo. Quando o Macário falou para mim, você vai para o Brasil, minha mãe e meu pai choravam, minha sogra chorava, meu sogro achava um absurdo. Eu falei, eu vou para o Brasil. E vim, sem conhecer. Vim recém-casada, para morar numa fazenda aqui no Salto Avanhandava, em Barbosa. E a fazenda até hoje é maravilhosa. E naquela época eu achava bárbaro, porque Chihuahua, onde eu nasci, é semidesértico. Isso aqui era um paraíso para mim. Que legal. E quando você chegou a Araçatuba, quem é que a recebeu primeiro? Você foi bem recebida? Muito bem recebida e eu estarei eternamente agradecida aos araçatubenses. Primeiro eu fui na casa do seu Garão e da dona Neuza. Ah, é? Sim, me anunciar, né? Com Sim, Macário. se anunciar, com Macário. E eles abriram as portas da casa sempre para mim, sempre. Quando você veio para Araçatuba, Rosário, você era madame, né? Fazia o quê, hein? Cuidava dos filhos, dos meus Quantos filhos? 5 filhinhos adorados e da minha casa. Ah, é? Foi bom esse período? Foi muito bom. Eu ouvi dizer também que quando você, lá na década de 80, eu ouvi essa história, que quando você chegou a Araçatuba, você era uma das poucas a ser recebidas pelas famílias quatrocentonas de São Paulo. É verdade? Ainda é recebida? Sou muito bem recebida. O Macário veio com uma carta de apresentação de um veterinário americano que trabalhava para a Swift aqui no Brasil, direto para Lincoln Junqueira. Sei. Então, mais 400 que Lincoln Junqueira é difícil achar. E através do seu Lincoln nós conhecemos todos os outros 400 que são nossos amigos até hoje. Que hoje já são 500, né? Por que você gosta tanto do Brasil? Eu gosto da alegria do Brasil. Adoro a alegria do Brasil. O povo brasileiro é realmente, dos que você conhece, o mais alegre? É o mais alegre. Você, por exemplo, você liga para minha irmã no telefone e ele fala, oi, tudo bom? Ela fala, como vai? Aí eu morro de susto, né? E o brasileiro não é assim, o brasileiro é sempre alegre. Como é no Brasil? A gente liga e o brasileiro fala o quê? Oi, tudo bem? Questão de opinião, volta já.